Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e na aula de hoje eu vou te ensinar números inteiros. Vou te mostrar a ideia principal e inicial sobre números inteiros. Também vou te mostrar um pouquinho sobre o que são números opostos ou simétricos e o que é o módulo ou valor absoluto de um número. Então vem comigo, vem aprender tudo isso na aula de hoje. Olha só, vamos começar aqui com a ideia de número inteiro. A gente conhece já os números naturais, né? Os números que a gente utiliza para contar. É claro que ninguém começa contando com zero, né? Mas eu coloquei ele ali na reta numérica só para a gente começar aqui com uma ideia. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Antes do número 1, vem o zero. Se eu tenho 1, tiro 1, eu fico com o zero. Só que, em algum momento, a gente precisou utilizar números com sinais negativos ou números menores do que zero. Isso se deu quando? Quando eu precisei de uma resposta, por exemplo, para uma conta como essa. Olha só, eu tenho 20 e quero tirar 23. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso utilizar os números inteiros. Por quê? Porque essa conta aqui, mais para frente, a gente vai ver que vai dar um resultado negativo. Ou seja, se a gente pensar em dinheiro, fica bem fácil para a gente compreender. Olha só, se eu tenho 20 e gasto 23, eu não tinha 23 para gastar, então eu fiquei devendo. Quando aparece ali o sinal de menos, a gente pode entender aí que é uma dívida, né? Então a gente ficou devendo 3. Mas isso é só uma ideia inicial. Então, por causa desse tipo de conta, é que a gente precisou criar os números inteiros, ou no caso, os números negativos, certo? Então, olha só, a gente tem menos 1, sempre vai começar pelo 1, né, gente? Depois do zero vem o 1, antes do zero vem o menos 1, ok? Então, eu tenho menos 1, antes do menos 1 é o menos 2, antes do menos 2 é o menos 3 e antes do menos 3 é o menos 4. E assim a gente pode continuar até o menos infinito, ou até o infinito negativo, ok? Aqui do lado, eu também tenho um outro exemplo para você. Eu desenhei aqui um termômetro, eu tentei desenhar pelo menos, né? Desenhei aqui um termômetro e a gente vai trabalhar aqui com ele. Olha só, imagine um dia frio que a temperatura começou ali não tão fria assim. Começou ali com 7 graus positivos, 7 graus acima de zero. Então, a gente tinha lá mais 7 graus Celsius. Só que daí, durante o dia, veio uma onda de ar frio e foi esfriando, foi ficando mais frio. E daí a gente foi descendo. Desceu a temperatura, chegou em zero. Já era, professor. Chegou no mínimo possível. Claro que não. A gente tem temperaturas negativas, temperaturas menores do que zero. E daí, nesse dia, a temperatura chegou em zero e na noite ficou ainda mais frio. Chegou a menos 3 graus. Menos 3 graus Celsius. Aqui a gente está utilizando números negativos. Temperaturas menores do que zero vão aparecer aí para nós. E isso é bem tranquilo. Se a gente quisesse até fazer uma brincadeira aqui, né? Qual que foi a variação de temperatura? Isso aparece bastante quando a gente trabalha com números negativos. A variação de temperatura é a diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura, ou quanto que a temperatura baixou, ou quanto que a temperatura subiu nesse dia. Então pensa comigo, eu comecei o dia com 7 graus, né? Quanto que ela desceu? Porque a temperatura diminuiu. Para chegar em menos 3, diminuiu. Quanto que ela diminuiu? Ah, professor, foi 4. Claro que não, né, gente? Olha só, para chegar do 7 até o zero, já diminuiu 7 graus. 7 menos 7 dá zero. Agora, para ela ir do zero até o menos 3, diminuiu aí menos 3 graus. Diminuiu, no caso, mais 3 graus, né? Então, foi 7 para chegar no zero e mais 3 graus para chegar no menos 3. Então, ela diminuiu 10 graus durante esse dia. Essa coisa de variação de temperatura pode ser um pouquinho confusa, a gente vai ver mais depois, tá bom? Mas só para a gente ver aí que a gente utiliza aí os números negativos também. E descendo aqui para agora números opostos ou simétricos, o que eu quero te explicar com isso daqui? O número oposto ou simétrico é aquele que, se eu pegar ali um número e o seu oposto, e eu juntar, vai dar zero o resultado. Tá? Então, eu somo os dois e dá zero. Como assim, professor? Que número que eu preciso somar com 8, né? Ou tirar do 8, talvez, para que dê zero o resultado? Bom, tem que ser menos 8, né? Eu tenho que fazer menos 8, porque 8 menos 8 dá zero, certo? Certo, é exatamente isso. Olha só, gente, um número oposto
é basicamente o mesmo número que eu tenho aqui, só que com o sinal trocado. Então, em vez de ser menos 2, vai ser mais 2. O número oposto ou simétrico do número menos 2 é o número mais 2. O número oposto do número mais 7 é o número menos 7. O oposto do número menos 29 é o número mais 29. E assim a gente vai. O número oposto do número mais 45 é o menos 45. E do menos 10? Mais 10, certo? Então, daí, número oposto ou simétrico, basicamente eu pego o número que eu tenho ali e inverto o sinal. Se é positivo, eu coloco negativo e a gente está aí determinando o número oposto ou simétrico, ok? Vamos continuar aqui, agora eu vou te mostrar o que é módulo. Esse conceito de módulo a gente utiliza bastante, tá, gente? E o que é um módulo, professor? Módulo, gente, é a distância desse número até o zero. Sendo ele positivo ou negativo, não importa. A distância sempre vai ser um valor positivo, ok? Então, olha só, vamos determinar aqui alguns módulos para ficar claro, tá? Primeiro, eu quero te mostrar que módulo, gente, são duas barrinhas que vão estar em volta do número, tá? Então, o módulo de menos 9 é assim que a gente escreve, ó. 9 dentro das duas barrinhas ali. E o que é o módulo de menos 9? É a distância que o menos 9 está do zero. Distância sempre vai ser positiva, tá, gente? Então, eu posso simplesmente colocar aqui 9 ou mais 9. E o menos 18? O módulo de menos 18 vai ser assim. Menos 18 dentro das duas barrinhas. E o módulo de menos 18 é 18 ou simplesmente mais 18, ok? Então, basicamente, o módulo sempre vai ser esse valor que a gente tem ali, positivo, porque a gente está falando de uma distância, e distância não tem como ser negativa, né? Vamos continuar aqui. Mais 2. O módulo de mais 2 a gente escreve assim. Mais 2 dentro das barrinhas, e pode ser simplesmente 2 ou mais 2. O módulo aí de um número positivo é igual a ele mesmo, né? O módulo do mais 18 vai ser mais 18 dentro das barrinhas, e o resultado a gente já sabe, mais 18 continua exatamente igual, tá? Não vamos confundir módulo com número oposto. No número oposto, a gente inverte o sinal. No módulo, a gente sempre deixa positivo, ok? Beleza? Basicamente é isso, então, que a gente tem com módulos. Tranquilo, gente? O conceito de módulo é muito importante, principalmente quando a gente vai somar números negativos, tá? Ou quando a gente vai subtrair eles, a gente utiliza bastante. Mas operações com números inteiros é um conteúdo para a nossa próxima aula, ok? Vamos continuar aqui? Comparação de números inteiros. Vamos agora comparar números inteiros. Vamos determinar quem que é maior ou menor, ok? Vamos continuar aqui, então, e vamos ver isso daqui. Aqui a gente tem uma tabela que eu coloquei a temperatura que foi registrada em um determinado dia em algumas cidades. É claro que são dados fictícios, né? Mas a gente pode aí se basear com eles para a gente poder estudar. Então, lá na cidade de Tóquio, nesse dia, a temperatura registrada foi de 0 graus. Lá na cidade de Montevidéu, 22 graus Celsius. Lá na cidade de Londres, menos 3 graus. Na cidade de Oslo, menos 10. E no Rio de Janeiro, 30 graus. Até que estava frio no Rio esse dia, né? Então, olha só. Qual que é a cidade mais fria que a gente tem aqui registrada? Bom, a gente pode ter uma dúvida, né? Será que é Londres ou será que é Oslo? Veja comigo, gente. Menos 3 ou menos 10? Qual desses é o mais frio, se a gente está falando de graus, né? Bom, gente, para saber o que é o mais frio, quando a gente está falando de temperatura, tem que ser a temperatura menor. Mas qual que é menor, professor? Menos 3 ou menos 10? Gente, quando nós estamos falando de números negativos, quanto mais longe o número está do zero, ou quanto maior for o módulo dele, menor ele é, tá? Então, esse número está muito distante. Por exemplo, menos 1. Menos 1 está bem pertinho do zero, né? O menos 1 é menor ou maior que o menos 100? É claro que ele é maior, porque ele está mais perto do zero. Se a gente está falando de números negativos, quanto maior o módulo dele, menor esse número é. Então, qual desses números aqui tem o maior módulo? O 3 ou o 10? O menos 3 ou o menos 10? É claro que é o menos 10. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o menos 10 ele é a nossa temperatura mais baixa, ou seja, ele é o nosso menor valor. Então, nesse caso, qual a cidade mais fria? A cidade que registrou menos 10 é Oslo. Então, a gente vai colocar aqui Oslo e eu vou colocar aqui menos 10 graus Celsius. Tranquilo, gente? Eu espero que sim. E agora, a perguntinha aqui, qual que é a cidade mais quente? É claro, né, gente? Aqui é bem fácil, a gente está trabalhando com valores positivos, eu quero saber o mais quente, então é o maior valor. Qual que é o número maior aqui que a gente tem? É claro que é 30 graus ali do Rio de Janeiro. Então, qual a cidade mais quente? Vou colocar aqui RJ e foi com mais
30 graus Celsius. Como eu disse, até estava frio no Rio de Janeiro esse dia, né? E aqui tá, gente, essa foi a resposta para essa atividade e essa foi a nossa aula sobre a ideia de números inteiros. Aqui eu te mostrei o que é um número inteiro, né? O que é um número negativo, um número positivo. Te mostrei um pouquinho aí sobre números opostos ou simétricos, fizemos a comparação e também o módulo ou valor absoluto de um número. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo para que eu possa estar ajudando você. E se eu esqueci de alguma coisa importante, comente aí também para que você possa ajudar mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!